Nesse instante, nós iremos fazer a nossa leitura devocional e nós vamos seguir a sequência que nós estamos seguindo todos os domingos. Nós começamos as leituras no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 5, e hoje nós iremos prosseguir normalmente. Hoje nós vamos ler o trecho que nós encontramos do versículo 33 até o versículo 42. Mateus, capítulo 5, versículos 33 até o versículo número 42. Todos abriram? Mateus, capítulo 5, versículos 33 até o versículo de número 42. A diferença era que fazíamos as leituras alternadas. Hoje a gente vai fazer a leitura seguindo a sequência normalmente, o dirigente fazendo a leitura. Diz-nos o seguinte, a palavra de Deus diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Mateus 5, 33 até o versículo de número 42. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Até aqui, até o versículo de número 42, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Bem, meus irmãos, hoje nós iremos realizar o estudo da palavra do Senhor, conforme nós já anunciamos, e hoje nós vamos fugir um pouco do tema que nós estávamos a considerar na nossa escola dominical, aqui na Igreja das Malvinas. Nós estávamos estudando a vontade do Senhor, o seu caráter, mas em virtude de nós estarmos com um trabalho diferenciado, em virtude de nós estarmos também propagando esse vídeo para outras pessoas, inclusive para outras igrejas nossas, então nós decidimos mudar o nosso tema, pelo menos hoje, e ao que tudo indica, no próximo domingo. O nosso tema pela manhã. Até porque é um tema necessário, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, dias críticos, e na medida que nós formos desenvolvendo o tema, a gente vai destacar um pouco acerca disso. Então, a gente vai trazer esse tema, esse assunto diferenciado, adoração no lar, experimentando a presença de Deus na realização do culto doméstico. Experimentando a presença de Deus na realização do culto doméstico. Então, na manhã de hoje, a gente vai trabalhar esse tema, conforme nós falamos. Se der tempo de nós concluirmos hoje, tudo bem, acredito que não vai dar, mas aí semana que vem a gente prossegue com a vontade do Senhor. Então vamos abrir as nossas Bíblias, a título de leitura inicial, no livro de Josué, capítulo 24. É um texto bem conhecido. A partir desse texto nós iremos estudar esse tema na manhã de hoje. Diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais.
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos abençoe, minhas irmãs, e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Então, conforme nós dissemos, hoje a gente vai trabalhar esse tema, adoração no lar, experimentando a presença de Deus na realização do culto doméstico. Meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia, a palavra de Deus, ela usa muito a palavra, o verbo lembrar. A Bíblia, a palavra de Deus, ela usa muito o verbo ou a palavra lembrar. Às vezes, essa palavra lembrar, ela é utilizada na Bíblia no sentido positivo. Quando? Quando nós somos chamados, por exemplo, a nós nos lembrarmos, a nós nos recordarmos dos grandes atos de Deus, dos grandes atos do Senhor em favor do seu povo. Até mesmo para alimentar a nossa fé, até mesmo para nos proporcionar esperança. E, via de regra, a gente vê muito isso, em especial no livro dos Salmos, lembrando-nos, chamando-nos a atenção quanto os atos do Senhor, os seus atos poderosos, para que assim, repito, alimentemos a nossa confiança no Senhor. É uma dessas utilizações da palavra lembrar no sentido positivo. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra lembrar, outras vezes na Bíblia, ela tem um tom, ela tem um sentido exortativo. Quando nós somos admoestados a relembrar sentimentos, a relembrar atos pecaminosos que não podem ser vistos, que não podem ser experimentados em nossas vidas. Enfim, a gente pode concluir que a lembrança é sempre uma necessidade bíblica, é sempre uma necessidade conforme o ensino da palavra do Senhor. Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, o tema que nós iremos considerar, o tema que nós iremos estudar, vai nessa mesma linha de pensamento, vai nessa mesma linha de raciocínio. Ou seja, nós precisamos reconsiderar, nós precisamos relembrar da prática do culto doméstico, da prática do culto em família. Na verdade, quando nós vamos ver a palavra de Deus, na verdade, quando nós vamos considerar a história do povo de Deus aqui na terra, dentre várias coisas que nos chamam a atenção, dentre várias coisas que nós observamos, esta é uma dentre várias. Ou seja, o povo de Deus aqui na terra, quer seja na história do Antigo Testamento, quer seja na história do Novo Testamento, quer seja ao longo de toda a história da igreja, ele sempre se caracterizou por reunir a sua família e, em família, buscar a presença de Deus. Por reunir a sua família e, em família, cultuar o nome do Senhor. Na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, a gente nem precisa ir muito longe para considerar essa verdade, para considerar esse fato. Se nós conversarmos com um crente que tem pelo menos 50 anos de conversão, você vai ver, a partir de suas próprias palavras, acerca das experiências, acerca do aprendizado que essas pessoas tiveram como fruto desse trabalho. Que trabalho? O culto doméstico, que trabalho? O culto em família. Era uma marca dos cristãos, conforme nós dissemos, que não faz muito tempo, pelo menos há meio século, e que nós podemos verificar na prática como isso era uma realidade. Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, com as limitações impostas pelo coronavírus à vida da igreja, a prática do culto doméstico foi um dos conselhos dados para suprir as restrições ou as proibições aos cultos públicos. Isso é uma coisa que me chamou a atenção desde alguns comunicados que a gente começou a ler a partir daquilo que publicou-se em algumas igrejas. A necessidade de suprir a ausência dos trabalhos, a necessidade de suprir essa limitação às idas à igreja através do culto doméstico.
Na verdade, o culto doméstico deveria ser uma prática comum às famílias cristãs, complementando a nossa vida como igreja de Deus, e não um recurso para suprir restrições à vida comunitária da igreja, como nós estamos vendo hoje. Então, nada contra, há que se dê esse conselho, não em absoluto. Agora, a grande questão é que essa prática, na verdade, ela já deveria ser uma realidade na vida do povo de Deus, e não chamar a atenção para o povo de Deus para que possamos praticar o culto doméstico hoje por causa dessas restrições. Então, é um pequeno equívoco que, infelizmente, a gente vê, e por isso eu fui levado a trabalhar esse tema na manhã de hoje. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós precisamos aprender. Por isso, nós precisamos relembrar alguns pontos relacionados ao culto doméstico, alguns pontos relacionados ao culto em família. E o nosso desejo é que Deus ele fale profundamente aos nossos corações, através dessa palavra. O nosso desejo é que Deus reafirme, o nosso desejo é que Deus nos ensine verdades que nós encontramos na sua palavra quanto à adoração no lar, quanto à adoração em família. Então, na manhã de hoje, nós queremos justamente trabalhar esse tema, a adoração no lar, experimentando a presença de Deus na realização do culto doméstico. E aí, nós vamos trabalhar esse tema, esse assunto, pelo menos dividido em dois grandes blocos. Quais são esses blocos? Em primeiro lugar, eu queria que nós trabalhássemos a parte conceitual, e os 3 primeiros pontos, eles vão justamente nesse caminho, e depois nós trabalhássemos a parte prática, como isso deve acontecer no seu sentido mais real nas nossas vidas, que será os 3 últimos pontos que nós veremos no nosso estudo. Foi aquilo que nós falamos no início. O propósito é que a gente possa vencer, mas caso nós não vençamos, pelo menos trabalhar não só a parte teórica e também a parte prática, para que assim a gente feche completamente esse tema. Então, pela graça de Deus, nós vamos seguir em frente, pela graça de Deus, nós vamos aqui trabalhar esse assunto na manhã de hoje, pelo menos tentando começar a trabalhar esse assunto na manhã de hoje com a graça do Senhor. Pois bem, então, em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos a base bíblica para a adoração no lar. Em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos a base bíblica para a adoração no lar. Já que essa é uma prática tão necessária, já que essa é uma prática tão importante, conforme nós colocamos um pouco aqui na nossa tradução, uma prática que sempre foi vista na vida do povo de Deus, a grande questão que se levanta no primeiro momento é qual é a base. A grande questão que se levanta no primeiro instante é qual é o alicerce para nós estarmos adorando em família. É claro que isso não deve substituir a adoração comunitária. Na verdade, conforme nós falamos na nossa introdução, hoje, de certa forma, a gente está suprindo essa ausência com o culto doméstico. Mas, na verdade, as duas coisas elas devem existir juntas. As nossas devocionais particulares, uma, as nossas devocionais em família, duas, e o nosso culto corporativo, 3. Então, essa questão da adoração a Deus, ela é integrada nesses 3 aspectos. Mas, trabalhando no sentido específico, a base bíblica para a adoração em família. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus, ele organizou a raça humana através de famílias, através de tribos. Essa, vamos assim dizer, é a hierarquia a hierarquia principal da organização da raça humana, em famílias e também em tribos, pegando sobretudo o tempo do Antigo Testamento. Deus, ele tratou largamente, através das famílias, através das tribos, por meio da liderança dos seus pais, dos líderes, dos chefes, das respectivas famílias, das respectivas tribos. Nesse sentido, o que é que nós aprendemos? É que cabe a cada uma dessas lideranças familiares, a responsabilidade de levarem os seus esposas, filhos, à presença de Deus em adoração. Então, a gente não pode descartar esse ponto. Deus, ele criou a família,
Deus, ele organizou a humanidade através de famílias, e cada uma dessas famílias, inevitavelmente, elas têm uma liderança, e a essas lideranças cabe a responsabilidade de conduzir as suas respectivas famílias na adoração, na presença de Deus, na presença do Senhor. É esse, meus irmãos, minhas irmãs, um princípio que nós observamos por todas as Escrituras Sagradas. E eu queria que nós lêssemos alguns exemplos, a partir de alguns textos da Palavra do Senhor, que nos conduz justamente a essa ideia, que nos leva justamente a essa compreensão, essa chamada que Deus faz de cada liderança familiar, para que estas se responsabilize em realizar a adoração em termos familiares, em termos domésticos. E aí, quando nós olhamos a palavra de Deus, a gente percebe isso logo na primeira família. Abram, por favor, aí. É Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8. E vamos ver como esses princípios eles começam a surgir na medida em que Deus vai se revelando na sua palavra. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Eu sempre costumo dizer que tudo que é princípio, tudo que é verdade central, a gente sempre vai encontrar no livro de Gênesis, sobretudo nos seus primeiros capítulos. Olha só o que a palavra de Deus aqui nos diz em relação ao primeiro casal e aquilo que envolve a relação com Deus quanto a esse primeiro casal. Olha só. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, Adão e Eva, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aqui eu não vou chamar a atenção ao fato do pecado em si, mas eu queria chamar a atenção a esse detalhe que nós encontramos, em especial, na primeira parte do versículo 8. O fato de Deus, diariamente, na viração de cada dia, entrar em contato com o primeiro casal. O fato de o primeiro casal experimentar, na viração de cada dia, a presença de Deus no seu sentido doméstico, a presença de Deus no seu sentido familiar. Olha só que coisa interessante. Esse detalhe aqui não nos foi revelado por acaso, não, muito pelo contrário. Mas, a partir dele, a gente já começa a observar, meus irmãos, a gente já começa a observar, minhas irmãs, esse princípio sendo colocado na palavra do Senhor. Adão e Eva, a primeira família, todos os dias, pela viração do dia, Deus mantinha comunhão com o primeiro casal. Deus mantinha comunhão com Adão e Eva. E isso nós observamos claramente aqui na palavra do Senhor. E quando a gente segue, ainda no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 3 e 4, a gente vai observar que os filhos do primeiro casal também tinham essa noção de culto a Deus, também tinham essa noção de culto ao Senhor. É claro que vai ser também num contexto onde vai ocorrer o pecado, mas eu queria chamar a atenção a esse princípio, a esse detalhe que nós encontramos aqui no texto. Vejam aí, Gênesis capítulo 4, versículos 4 e 5. Gênesis 4, versículos 3 e 4, melhor dizendo. 3 e 4, melhor dizendo. Olha só o que nós temos aí. Aconteceu que, num fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. O que é que nós temos aqui? Várias coisas. Mas dentre elas, a noção que Caim e que Abel eles tinham de comparecer perante a presença de Deus, perante a presença do Senhor. Infelizmente aqui, com motivações erradas, quando você compara a motivação de Caim com a motivação de Abel, nos é dito que a diferença para que Deus tivesse recebido a oferta de Abel foi que ele trouxe das primícias, ou seja, ele separou primeiro para o Senhor. Mas o que fica aqui, dentro do que nós estamos trabalhando, era essa noção que eles tinham. Ou seja, que Caim e que Abel eles tinham de comparecer perante Deus, de comparecer perante o Senhor. E quem havia ensinado esse fato para eles? Quem havia ensinado essa realidade para ele? Os seus pais, Adão e Eva. E como foi que eles aprenderam isso?
dentro do convívio familiar, dentro do convívio doméstico. Então, a partir desses textos, irmãos, a partir desses textos, minhas irmãs, a gente vai começar a perceber, a gente vai começar a enxergar como essa questão de buscar a Deus em família é importante. Você se depara com ela logo nos primeiros capítulos. Você se depara com ela logo nas primeiras páginas das Escrituras Sagradas. A partir do primeiro casal, a partir da primeira família. Mas não só isso, como nós gostamos de falar. Seguindo na revelação do livro de Gênesis, nós vamos encontrar mais textos que vão nos conduzir a essa verdade, que vão nos conduzir a essa realidade. Olha só o que nós temos aí em Gênesis capítulo 8. Abram, por favor, aí. Gênesis capítulo 8. Vamos nos deter aos versículos 20 e 21. Gênesis 8, versículos 20 e 21. Veja que é nessa visão patriarcal, nessa visão de líder de família, como acontecia com Adão, aqui vai acontecer com Noé. Então é assim, meus irmãos, que Deus ele vai se relacionando com as suas famílias, como nós gostamos de falar, com as famílias da aliança. Olha só, Gênesis 8, 20 e 21. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. O que é que a gente vê aqui, meus irmãos? Que após o dilúvio, Noé ele se encarrega, como líder do seu lar, como líder da sua família, de realizar sacrifícios ao Senhor. E o que era isso na prática? Culto a Deus. E o que era isso na prática? Adoração a Deus. É interessante que, nesse momento aqui, logo após o dilúvio, em que Noé, ele apresenta esse sacrifício, ele adora a Deus, ele não faz individualmente falando. Ele não faz sozinho, mas ele faz juntamente com os seus filhos, ele faz juntamente com a sua família. Voltem um pouco para o versículo 18. Olha só quem participa desse momento de adoração. Olha só quem participa desse sacrifício. Veja se não é dentro do contexto familiar. Olha só o que diz aí o versículo número 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então, nesse ato de adoração, participou toda a família. E quando você vai na sequência do texto, versículo 1 do capítulo 9, você vai ver que Deus se agrada disso. E como consequência, Deus abençoa a Noé e toda a sua descendência. Olha só aí, capítulo 9, versículo 1, logo pertinho aí do texto que nós estávamos lendo. Diz o seguinte: abençoou Deus a Noé, veja, e a seus filhos, porque eles participaram desse momento de adoração, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, adoração familiar. Então, adoração em família. Então, veja, você vê lá em Adão, você vê lá em Abel, em Caim, você chega assim em Noé, também esse mesmo princípio. Vamos mais um pouco adiante. Vamos para Abraão. Vamos para Abraão. Abram aí, por favor, Gênesis 18, versículo 19. Gênesis 18, versículo 19. Olha só que coisa interessante, meus irmãos. Às vezes a gente faz essas leituras na Bíblia e às vezes alguns pontos eles ficam encobertos. E muitas vezes quando você aprende uma determinada verdade, você vai encontrando esse princípio em vários textos da palavra. Eles não estão tão claros, não são imperativos, são indicativos, mas você não deixa de encontrá-los. Gênesis 18, versículo número 19. Gênesis 18, versículo número 19. Olha só o que nós temos aqui. No contexto em que Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, olha só o que o Senhor fala em relação a Abraão. Veja, porque eu, no caso o Senhor, o escolhi, no caso Abraão, para que ordene a seus filhos e a casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu
respeito. Olha, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Uma das finalidades, um dos propósitos de Deus escolher Abraão para que com ele fizesse a aliança, era para que Abraão não só experimentasse a bênção da comunhão com o Senhor, mas que essa bênção ela também fosse experimentada pelos seus filhos, pelos seus servos e pelos demais descendentes. E aqui o texto sagrado ele é muito claro, que dentro desse propósito, Abraão deveria instruir os seus em quê? No caminho do Senhor. E para que isso possa acontecer, e para que isso pudesse, na verdade, acontecer, havia necessidade de se cultuar a Deus em família. Nesse contexto aqui, não havia igreja, onde você se dirigia para aprender de Deus. Não, você tinha que ter esse conhecimento de Deus como líder familiar e repassar esse conhecimento para os seus. Fazer isso dentro do ambiente familiar. Fazer isso dentro do ambiente doméstico, como de fato Abraão fez com o seu descendente e aí com os seus descendentes. Então, isso não é possível, esse conhecimento do Senhor. Isso não é possível, nós sabemos o caminho de Deus, sem que nós aprendamos de Deus também em relação à nossa família. Aprendemos de Deus na sua igreja? Com certeza. É uma parte do nosso conhecimento, é uma parte do nosso aprendizado, que ele vai ser complementado, que ele vai ser juntado, vamos assim dizer, com o conhecimento que nós temos do Senhor dentro do contexto, dentro do ambiente familiar. Adão, Noé, Abraão, eles seguiram esse princípio. E não só eles. Vamos ver agora o exemplo de Jó. Abram, por favor, aí. Jó, capítulo 1, versículo 5. Olhem só aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Vou ler o versículo 5. Olha só o que diz aqui a palavra. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a quem? A seus filhos, e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, o que é que nós encontramos aqui nesse trecho aqui? A preocupação espiritual que Jó nutria em relação a seus filhos. O cuidado, o zelo que Jó tinha com os seus filhos, apresentando-os, como diz aqui o texto, continuamente a Deus, continuamente ao Senhor. E o que é isso? Adoração no lar. O que é isso? Adoração em família. Então você observa também, no exemplo de Jó, esse mesmo comportamento, esse mesmo cuidado de se buscar a Deus em termos familiares. Então vimos Adão, Noé, Abraão, Jó e agora os pais de Israel, do povo de Israel, da nação de Israel. Vamos lá para o livro de Êxodo. Êxodo capítulo de número 12. Êxodo capítulo número 12. Versículos 24 até o versículo 27. O contexto aqui é a instituição da Páscoa. Era a principal festa religiosa dos judeus. E na instituição da Páscoa que Deus faz, existe essa observação quanto cuidado em relação às famílias, para que os ensinamentos pudessem ser dados em relação a essa festa, para que em família Deus pudesse ser adorado também através dessa festa. Olha só, Êxodo 12, versículos 24 até o versículo de número 27. Olha só. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. O que é que Deus aqui ordena que fosse guardado para todas as gerações? Versículo 25. E, uma vez dentro na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Ou seja, o da Páscoa. Versículo 27. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, Deus aqui exorta para que o povo celebrasse a Páscoa, e não era meramente um cerimonialismo. Perguntas, dúvidas, principalmente nas crianças, iriam surgir em relação à razão daquilo ali.
E aí os pais deveriam explicar, foi o Senhor que nos livrou. Os pais deveriam explicar, foi o Senhor que agiu em nosso favor, ou seja, apresentar Deus dentro do contexto familiar. Isso na prática, meus irmãos, isso na prática, minhas irmãs, é o culto doméstico. Muitas vezes a gente parte de um pressuposto errado, que os nossos filhos não compreendem as coisas espirituais. E quando agimos dessa forma, nós chocamos diretamente com aquilo que a palavra de Deus diz. Sobretudo quando a gente vai observar a forma de se cultuar a Deus no Antigo Testamento, mediante o sacrifício de animais. E naquela adoração, toda a família participava, tanto os adultos como também as crianças, porque a gente não pode separar essas duas coisas. Culto de família, família de culto. Quer ser no sentido corporativo, quer ser no seu sentido mais particular. A festa da Páscoa, por exemplo, era uma festa doméstica, onde se reunia famílias, caso as famílias fossem pequenas, ou uma família, caso ela fosse uma família grande, e aí se fazia todo aquele ritual, lembrando-se do livramento do Senhor, lembrando-se das ações poderosas de Deus. E quando as crianças perguntassem a razão daquilo ali, os pais deveriam ensinar, os pais deveriam mostrar. Isso na prática é o culto em família, isso na prática é o culto familiar. Então, era uma obrigação para todos os pais de Israel. E aí você vê no Antigo Testamento, quer seja através de Adão, Noé, Abraão, Jó, todos os pais, esse mesmo indicativo. Que indicativo? De buscarmos a Deus através das nossas famílias. Mas vamos agora mudar a chave. Vamos para o Novo Testamento e vermos pelo menos um exemplo dessa realidade. Poderíamos ver outros, mas em favor do tempo, em virtude do tempo, melhor dizendo, eu vou apenas pegar um exemplo. Abram aí, por favor, 2 Timóteo, capítulo 1. Eu gosto muito desse texto. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. E depois, no mesmo livro, capítulo 3, versículos 14 e 15. É o exemplo de duas mulheres piedosas que não negligenciaram a educação espiritual para o seu neto e filho. E isso não pode acontecer, a não ser que nós investamos tempo no culto a Deus, no culto em nossos lares. Experiência respectiva da avó e da mãe de Timóteo, grande servo do Senhor. Olha só o que diz aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Aqui Paulo está fazendo um registro a Timóteo em relação à sua história espiritual, e ele faz aqui esse destaque. Olha só, verso 5. Pela recordação que guardo da tua fé, ou seja, a fé de Timóteo, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Veja, meus irmãos, a questão da perpetuidade da fé. Primeira geração, Lóide. Segunda geração, Eunice. Terceira geração, Timóteo. Como isso foi passando de geração em geração. Então, essa fé que Timóteo tinha foi a mesma que a sua mãe teve, como consequência, a mesma que a sua avó teve. Ao que tudo indica, Timóteo ele era filho de uma mãe judia e de um pai grego, que muito provavelmente tinha morrido logo quando ele era jovem. Então, quem assumiu o encargo, quem assumiu a responsabilidade de instruir a Timóteo na palavra do Senhor? A sua mãe e a sua avó. E como é que isso era feito? Isso era feito, dentre várias formas, a partir do estudo, a partir do culto em família, do culto doméstico. Olha só, quando a gente avança um pouco aqui na carta, capítulo 3, veja como é importante essa questão de levarmos a palavra às nossas famílias, levarmos a palavra aos nossos filhos. Na verdade, meus irmãos, minhas irmãs, essa é a maior herança que porventura a gente pode deixar para os nossos. Não estou aqui negando que seja positivo você deixar a educação, deixar bens materiais, se for o caso, mas essas coisas nada valerão se primeiramente nós não deixarmos a nossa influência, a nossa história, a nossa herança religiosa e espiritual para os nossos filhos. É a herança mais importante que nós devemos deixar para ele. Foi o que aconteceu com Timóteo. Olha só o que Paulo fala aqui nos versículos 14 e 15. Via de regra, a gente usa esse trecho
para falar da inspiração das Escrituras. E, de fato, é uma verdade. Mas existe esse detalhe aqui que muitas vezes a gente não se apercebe e que aponta para essa questão do ensino familiar das Escrituras. Olha só, 2 Timóteo 3, 14 e 15. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Tu, porém, palavra Paulo a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo aqui faz uma menção de que desde a infância, Timóteo ele tinha conhecimento das sagradas letras. Será porque Timóteo desde criança buscava? Não necessariamente. Mas era porque Timóteo desde criança era ensinado através da sua mãe, era ensinado através da sua avó, e ele foi crescendo recebendo essa instrução, ele foi crescendo recebendo esse ensinamento. Isso acontece como, meus irmãos? Através do convívio familiar. De você estar imprimindo o caráter de Cristo nos seus, a partir do ensino, a partir do investimento de tempo que você dedica a eles, também dentro do contexto familiar. Então, veja, mais outro exemplo, que aponta para essa mesma realidade. Mais outro exemplo, que atesta essa verdade que nós estamos trabalhando. É claro, meus irmãos, é claro, minhas irmãs, que a gente não vai encontrar na Bíblia, a gente não vai encontrar na palavra de Deus uma ordem direta, dizendo: pais, realizem o culto doméstico. Pais, realizem o culto em suas casas. Não, isso aí realmente você não vai encontrar. Agora, o que você vai encontrar na Bíblia é que ela é vista, essa postura das famílias buscarem a Deus, isso é visto na palavra de Deus, e a gente observa isso através desses exemplos, a gente observa isso através dos comportamentos que os servos de Deus, que o povo de Deus sempre apresentou ao longo da sua história. É como nós gostamos de falar, existem determinados ensinos na Bíblia que são imperativos, então eles vão ter sempre uma ordem direta. Santifica-os, busca a palavra. E existem ensinamentos na Bíblia que eles são indicativos. Quando você vê, é uma indicação de que aquilo ali deve ser obedecido, que aquilo ali não deve ser obedecido. Então, você se depara na Bíblia tanto com os imperativos, como também com os indicativos. O culto doméstico, ele é encaixado nessa segunda categoria. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, negligenciar a realização do culto doméstico constitui sério problema diante de Deus, produzindo malefícios a todas as nossas famílias. A gente sabe, vivemos dias corridos, a gente sabe, vivemos dias com muitas ocupações, contudo, a gente não pode negligenciar nesse aspecto, de termos um momento, de termos instantes em que a gente reúna a nossa família e nos coloquemos perante Deus, nos coloquemos perante o Senhor. É o indicativo que nós temos na palavra do Senhor. Quer seja pelos exemplos do Antigo Testamento, quer seja por esse exemplo que nós acabamos de ver aqui no Novo Testamento. Então, essa questão do culto doméstico deve ser realizado e deve ser intensificado nesse momento difícil pelo qual nós estamos passando, com toda certeza. Mas que em passando esse momento, que nós prossigamos, que nós continuemos a nos preocuparmos em levarmos Deus, em apresentarmos Deus à nossa família, em podermos manter comunhão com o Senhor dentro do nosso convívio familiar. Essa é a base que nós temos para poder termos esse procedimento, essa é a base que nós temos para podermos ter essa atitude nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, nós queríamos destacar isso, a base bíblica para a adoração em família, a base bíblica para a adoração familiar. Contudo, nós não queríamos parar aqui, queríamos seguir. E, em segundo lugar, eu queria que nós víssemos a obrigatoriedade da adoração em família. A obrigatoriedade da adoração em família. Então, aprofundando mais essa questão do culto familiar, nós veremos, meus irmãos, minhas irmãs, a exigência mais clara que Deus faz através de Josué, a todos os chefes de família, a todos os chefes do lar, quanto à realização do culto doméstico.
E mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para o texto que nós lemos logo no início do nosso estudo da manhã de hoje, Josué, capítulo 24. Abram, por favor, aí as suas Bíblias nesse trecho. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Destacando, sobretudo, a parte final do versículo 15. Eu vou ler apenas o versículo 15, porque nós já lemos o 14 na introdução. Não, vou ler o 14 mesmo, porque aí a gente fecha aqui a ideia. Olha só. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o. Preste atenção nessa palavra serviu e todas as vezes que ela vai aparecer. Com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além de Eufrates e no Egito. E veja mais uma vez, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui nesse trecho, meus irmãos, minhas irmãs, Josué, ele está falando a todos quanto exerciam liderança em suas famílias em Israel. E não só em suas famílias, mas liderança em todo Israel. Volta só um pouquinho aí, para o versículo 1 do capítulo 24. Olha só para quem Josué fala essas palavras do versículo 14 e 15, que via de regra a gente cita nesse texto e esquece de ver para quem Josué está se dirigindo quando ele fala isso. Aí quando você vai para o versículo 1, aí você vê quem eram as pessoas para as quais Josué está aqui se dirigindo. Então, para quem que ele se dirige, para quem que ele exorta, para que sirva ao Senhor, quando ele diz que ele e a sua casa serviria ao Senhor. Diz o seguinte, versículo 1, olha só. Depois, reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então, veja, Josué aqui chama todas as tribos, veja, Josué chama aqui todos os anciãos, veja, Josué chama todos os cabeças, todos os juízes e todos os oficiais. É para todas as pessoas que ele dirige as palavras que nós encontramos. Versículo 14, versículo 15. Conforme nós vemos, aqui em Josué 24, ele está chegando ao fim. Josué, servo do Senhor, está chegando ao fim do seu exitoso ministério e de sua vida dedicada a Deus. E aqui o que é que Josué faz nessa reta final da sua vida? Ele conclama a liderança para assumir um compromisso verdadeiro. Ele conclama a liderança para assumir um compromisso genuíno com o Senhor. Com relação ao nosso assunto, ou seja, adoração no lar, é preciso notar, primeiramente, a abrangência e o significado da palavra servir, que várias vezes a gente vê, tanto no versículo 14 como também no versículo 15. Inclusive, na leitura, a gente estava fazendo sempre esse destaque, servir, servir, servir. Essa palavra aqui, meus irmãos, essa palavra aqui, minhas irmãs, servir, ela significa viver para o Senhor em todas as áreas. Ela significa viver para o Senhor em todas as esferas da vida, dedicando-se em termos de adoração. Então, essa palavra servir aqui, ela está relacionada com culto. Essa palavra servir aqui, ela está relacionada com adoração. E aí Josué, ele exorta aos cabeças de Israel a manter um compromisso verdadeiro de adorar a Deus, não só em termos comunitários, como toda a nação, mas de adorar a Deus também em termos familiares. Porque era isso que era prescrito na lei de Deus. E a gente vai ver um pouco mais adiante. Conforme nós observamos, o ensino da palavra, lá em Deuteronômio capítulo 6, era para ser dado para a família, pais passando para filhos. Então, esse servir que Josué faz menção aqui, está relacionado à adoração. Não só a adoração comunitária, mas também a adoração familiar. Porque muitas vezes a gente restringe aqui a abrangência do termo, mas não. É adoração mesmo, é servir no sentido de adorar. E aí a gente pode se perguntar, e aí a gente pode se indagar, o que é que levava a Josué a fazer uma declaração tão ousada como essa?
chamando a atenção do povo, sirvam a Deus, chamando a atenção do povo, adore ao Senhor, quer como povo, quer como família. Em primeiro lugar, a experiência zelosa que Josué ele teve ao longo da sua vida. Quando Josué falou aqui essas palavras, ele já tinha aproximadamente 100 anos. Meus irmãos, minhas irmãs, era tempo suficiente para que todo Israel tivesse visto. Era um tempo suficiente para que todo Israel tivesse testemunhado do exemplo de dedicação que ele próprio, Josué, tinha demonstrado ao longo da sua vida. Então, quando ele conclama o povo para que o povo servisse a Deus, quando ele conclama o povo para que o povo adorasse a Deus, em termos de comunidade, em termos de família, na verdade, Josué, ele já tinha demonstrado essa experiência ao longo de toda a sua vida. Mas não só isso, em segundo lugar, a certeza da influência de Josué. Apesar de estar cônscio da sua partida, Josué ele cria que o seu exemplo de adorador, quer como família, quer como comunidade, ele continuasse nas gerações seguintes. E é interessante, irmãos, é interessante, minhas irmãs, porque a maioria da nação seguiu a exortação que Josué faz aqui. Olha só a coisa fantástica. Quando você lê o versículo 31, Josué 24, 31. Olha só, Josué parte, depois de ter exortado, para que o povo adorasse a Deus em família, em comunidade, e o seu exemplo é seguido. Veja que coisa fantástica, pelo menos em algumas gerações. Olha só, serviu, pois, Israel ao Senhor, aqui servindo no sentido de adorar, a mesma palavra que a gente viu lá atrás, todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram, por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, eles foram ensinados acerca das obras do Senhor. Eles foram ensinados acerca das obras do Senhor em favor de Israel. E eles permaneceram naquilo ali. E como é que eles receberam esse aprendizado? E como é que eles receberam esse ensinamento? Através do ensino familiar, gente. Foi por isso que Josué fez essa conclamação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. Eu e minha casa buscaremos a Deus. E tornarei os feitos de Deus sempre sendo ensinados, sempre sendo lembrados a todas as minhas gerações. Veja que reflexo, que resultado positivo isso teve na vida da nação. E é interessante porque quando você vê o livro seguinte, né, que é o livro dos Juízes, você observa que Israel caiu num declínio espiritual quando os feitos de Deus eles foram esquecidos. Israel caiu num declínio espiritual quando o ensinamento de Deus deixou de ser feito nas famílias. As pessoas deixaram de aprender sobre Deus. As pessoas deixaram de aprender sobre os feitos do Senhor. E o que foi que isso gerou? Apostasia espiritual, afastamento de Deus. Então veja como é importante. Repito, meus irmãos, a gente tem uma vida comunitária, que é a vida na igreja. Ela é importante, até porque nós precisamos de comunhão uns com os outros. É na igreja onde a gente aprende a palavra de Deus, não resta a menor dúvida. Mas a nossa adoração, ela não pode se restringir à igreja. A nossa adoração a Deus, ela também tem que ser vista em nossas famílias. Na verdade, a nossa adoração comunitária, a nossa adoração na igreja, ela deve ser um reflexo da nossa adoração em família. O conhecimento que a gente obtém em família, a reverência que a gente obtém em família em relação a Deus, isso naturalmente vai desaguar no culto comunitário, no culto corporativo. Infelizmente, às vezes a gente vive nesse mundo corrido, infelizmente, às vezes a gente cria inúmeras atividades na igreja que termina afastando os crentes das suas famílias, que termina afastando ou impossibilitando o culto em família. E a gente vive no ativismo, se possível, todo dia na igreja. E muitas vezes a gente não tem o cuidado de quê? Vamos reunir como esposa, como esposo. Vamos reunir os filhos. Vamos abrir a palavra. Somente a família. Vamos ler aquilo que Deus tem nos ensinado. Vamos compartilhar aqui as experiências. Vamos orar a Deus. Isso é importante, meus irmãos. Atividade por atividade não sustenta uma igreja. Atividade por atividade não sustenta a obra do Senhor. Se nós não fortalecermos as nossas famílias, a nossa igreja também nunca será fortalecida. Então, eu sou extremamente contra
Há trabalhos diários em igreja que muitas vezes impossibilita das pessoas se reunirem em família. Tem que dar esse tempo. Tem que dar esse tempo. Tem que dar esse tempo. Porque muitas vezes não faz? Porque às vezes dá trabalho. Por que muitas vezes não faz? Porque muitas vezes a gente não tem um conhecimento da palavra. Então é muito mais fácil a gente ir atrás desse conhecimento do que buscar para repassar para os nossos. Então, nós precisamos, principalmente nós, que somos líderes, principalmente nós, que somos chefes de famílias, nós precisamos aceitar esse desafio que Josué aqui nos coloca. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa cultuaremos a Deus. Eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. É assim que a gente vai ver lares fortalecidos e o povo de Deus fortalecido. É assim que o conhecimento de Deus ele vai se perpetuar na nossa família. É assim que a gente vai ter famílias piedosas para a glória e glória do Senhor. Então, por isso, a Bíblia nos obriga. De quê? De buscarmos a Deus em família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa adoraremos a Deus. Repito, é um desafio com toda certeza, principalmente na atualidade. Mas nós, como povo de Deus, nos deparamos com vários desafios e esse é apenas mais um de vários que a gente tem pela frente e que a gente não pode negligenciá-lo de maneira nenhuma. Ok, meus irmãos? Então, em primeiro lugar, o que foi que nós vimos? Nós vimos a base bíblica da adoração familiar, através de todos aqueles exemplos. Em segundo lugar, o que foi que nós vimos? A obrigatoriedade para a adoração familiar. E agora, em terceiro lugar, o que é que nós veremos? Os elementos da adoração familiar. Os elementos da adoração no lar. É importante porque aqui a gente vai observar o que deve existir no nosso culto doméstico. Aqui a gente vai observar o que deve existir na nossa adoração com os nossos familiares. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada, e por isso que é importante a gente trabalhar esse tema, que muitas vezes a gente quer trabalhar em termos de culto familiar com aquela mesma formalidade que a gente trabalha na igreja. Não. E talvez isso termine refletindo que a gente não consegue implementar esse trabalho na nossa família. E às vezes isso acontece por desconhecimento nosso mesmo. Por isso que eu queria que nós trabalhássemos aqui o que é que deve compor, o que é que deve existir na nossa adoração em família. Basicamente, a gente vai ver esse último ponto aqui e na próxima semana a gente vai trabalhar a parte mais prática. Então, vamos lá. Elementos da adoração no lar, elementos da adoração familiar. Conforme vimos, meus irmãos, minhas irmãs, no ponto anterior, Deus nos desafia a praticarmos o culto doméstico, como forma de adoração, como forma de serviço a Deus. Contudo, fica uma pergunta. Como é que eu posso servir a Deus? Como é que eu posso cultuar a Deus na minha família? Como é que eu posso adorar a Deus em família? Existem pelo menos 3 formas. Existem pelo menos 3 maneiras como isso deve acontecer. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, através da instrução diária da palavra de Deus. Prestem atenção. Através da instrução diária da palavra de Deus. Deus, ele é adorado pela leitura diária e pelas instruções que nós fazemos através da sua palavra. Quando a gente abre a Bíblia, meus irmãos, quando a gente abre a Bíblia, minhas irmãs, e lemos aquilo que Deus nos revelou através das Escrituras Sagradas, nós estamos adorando a Ele, nós estamos adorando ao Senhor. E isso, na prática, acontece quando nós perguntamos, quando nós respondemos acerca da palavra. Isso na prática acontece quando nós damos instruções de acordo com o ensino sagrado. E aqui eu queria chamar 2 textos, um tanto quanto conhecidos, mas sempre importantes de serem lembrados, que mostram justamente isso. O primeiro deles, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Então, tudo que a gente viu lá, principalmente no exemplo de Timóteo, que desde criança ele sabia das Sagradas Letras. Por quê? Você abria a Bíblia na sua casa. Por quê? Sua avó, sua mãe o instruíam na palavra. Isso é adorar a Deus. Isso é adorar o Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. E eu acho interessante aqui nesse texto, é a informalidade no ensino. Aquela questão de você aproveitar os momentos para ensinar. Isso na prática é cultuar a Deus. Olha só o que diz aqui o texto.
Deuteronômio 6, versículos 6 até o versículo número 7. Deuteronômio 6, 6 a 7. Olha só. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aqui Deus está falando para os pais. Aqui, na verdade, você encontra um requisito. O que é que deve existir primeiramente na minha vida para que eu possa ensinar os meus filhos a palavra do Senhor? Essa palavra, primeiramente, tem que estar onde? No meu coração. Essa talvez seja uma dificuldade, né? Muitos pais, às vezes, querem ensinar aquilo que não existe nos seus corações. Aí, o ensino, ele acaba não sendo bem sucedido. Mas veja que, primeiramente, os pais têm esse ensino. E depois, olha só o que vai acontecer. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Aqui você observa que o ensino ele deve ser contínuo. Se eu estiver dentro de casa, deve ensinar. Se eu estiver fora de casa, aproveitar as oportunidades para também ensinar. Desde que ele acorda até a hora que ele vai deitar. Então, tudo isso, meus irmãos, tudo isso, minhas irmãs, deve existir na questão do ensino. Aproveitarmos as oportunidades ao longo de todo o dia para o quê? Inculcar a palavra de Deus na mente e no coração dos nossos filhos, uma vez que ela está primeiramente no nosso coração. Então, esse ensino, ele deve ocupar todo o nosso tempo, ao levantar, ao deitar. Esse ensino, ele deve abranger a todas as atividades da nossa vida, quer em casa, quer fora de casa. Se eu estou com meus filhos, eu tenho que aproveitar todas as oportunidades que me são dadas para assim instruí-los na palavra do Senhor. Eu sempre gosto de dizer, via de regra a gente faz isso, até mesmo quando você está num momento de entretenimento, vendo uma determinada programação, vendo um determinado filme, quando alguma coisa se harmoniza com a palavra, mostrando por que se harmoniza, quando alguma coisa contraria a palavra, mostrando a palavra porque aquilo ali está errado, não fazer divisões. Talvez esse seja o nosso grande problema. A gente faz divisões na nossa vida. Nós temos a nossa vida espiritual na igreja, e nós temos a nossa vida secular quando a gente sai da igreja. Não, meus irmãos, o culto é contínuo. E nessa questão do culto doméstico, deve envolver todos os lugares que porventura nós estivermos. Deve envolver todo o tempo que nós estivermos com os nossos. Então, deve haver o quê? Instrução contínua da palavra. Repito, Deus é adorado através do ensinamento do seu livro sagrado. É o primeiro elemento. Então, para que você implemente o culto doméstico, você tem que se preocupar com o primeiro elemento que deve existir nele. Qual é o primeiro elemento? Instrução contínua da palavra. Mas não só isso. Em segundo lugar, Deus ele é adorado através das orações diárias ao Senhor. Deus ele é adorado através das orações diárias ao Senhor. E eu queria fazer menção a um texto que nós encontramos lá em Jeremias. Abram aí, Jeremias capítulo 10. Esse texto, meus irmãos, ele é muito forte mesmo. Aqui você encontra uma imprecação de Jeremias, né? Um desejo para que Deus punisse os infiéis. E veja só por que Jeremias faz esse pedido. Jeremias 10, 25. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Derrama, dizia Jeremias para o Senhor, a tua indignação sobre as nações que não te conhecem, que não conhecem a Deus. E agora? E sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Essa palavra povos, que nós temos aqui no versículo 25, literalmente significa famílias. Pode ser famílias ou pode ser tribos, literalmente falando. Então veja aqui que Jeremias ele está pedindo a Deus para que Deus derramasse a sua indignação sobre os povos que não invocavam ao Senhor, sobre as famílias que não invocavam ao Senhor, sobre as tribos que não buscavam a Deus em oração. Veja que coisa séria, meus irmãos. Veja que coisa seríssima, minhas irmãs. Então, Deus é adorado através das nossas orações e orações em família, orações familiares. A oração, como todos nós sabemos, consiste numa demonstração
nossa, de dependência de Deus e contemplação da grandeza do Senhor e das suas perfeições. É por isso que a gente ora, né? Reconhecendo a grandeza do Senhor, suas perfeições. É por isso que a gente ora, em virtude do senso de incapacidade própria que nós temos. E a gente deve transferir esse mesmo comportamento também para a nossa vida familiar. A gente não tem as nossas devocionais? A gente não tem aqueles momentos particulares onde a gente busca a presença de Deus? Onde a gente se derrama perante o Senhor? Onde a gente clama pela sua graça? A gente não tem, nos cultos públicos, um momento também em que a gente busca o Senhor? Por que a gente não deve fazer isso em família? Com certeza, isso deve acontecer. Por quê? Porque nós pecamos todos os dias, em relação a nós mesmos, em relação às nossas famílias, e nós precisamos de perdão. Nós temos necessidades materiais para nós e para as nossas famílias todos os dias. Nós temos necessidades espirituais para nós e para as nossas famílias. Nós carecemos de sabedoria todos os dias para podermos vencer as nossas provações. Precisamos de misericórdia, precisamos das graças, precisamos da proteção do Senhor. E a oração, meus irmãos, ela deve ser levada também para o contexto doméstico, para que os nossos também possam aprender isso, para que os nossos também possam agir dessa maneira. Então, você vê aqui uma gama de coisas pelas quais nós devemos orar como família e ensinarmos aos nossos, sobretudo aos nossos filhos, a importância da oração. Da oração particular, sim, da oração comunitária, sim, desculpe, e também da oração familiar. Porque conforme nós vimos aqui no texto de Jeremias, ele rogou a ira de Deus sobre as famílias, sobre as tribos que não invocam ao Senhor. Então, que nós não sejamos enquadrados nessas famílias que vivem vidas, mas que não procuram buscar a presença de Deus no sentido familiar. Não, jamais. Que isso não seja visto em nossas vidas. Então, buscamos a Deus através da instrução diária em família, buscamos a Deus através das orações diárias ao Senhor em família e, em terceiro lugar, olha que coisa interessante, adoramos a Deus através das canções diárias de louvor ao seu nome. Adoramos a Deus através das canções diárias de louvor ao seu nome. Abram aí, por favor, Salmo 118. Esse texto é fantástico. Salmo 118. Salmo 118, versículo 15. Meus irmãos, nós que somos crentes, que lideramos os nossos lares, meus irmãos, nós que somos crentes, que temos o privilégio de termos toda a nossa família no Senhor, olha só o que deve ser ouvido em nossas famílias, olha só o que deve ser ouvido em nossas casas. Olha só, 118, versículo 15, olha só. Nas tendas ou nas casas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Olha só, o salmista disse que o júbilo do Senhor, ele deve ser visto em nossas tendas, em nossas casas. Conforme ele colocou aqui, na casa dos justos. Isso envolve o quê? Canto em família. Através do louvor, Deus é glorificado. Através do louvor, as nossas famílias elas são edificadas. Por isso, a necessidade do cântico, e por isso ele se constitui em um elemento indispensável na adoração doméstica. Então, esse é o terceiro elemento. Palavra, oração e cântico. Ensino, busca ao Senhor e louvor e adoração através de cânticos. Os três elementos que envolvem o culto doméstico, os três elementos que envolvem o culto familiar. Aí talvez você fique se perguntando, mas como é que eu faço isso? Domingo que vem eu vou responder. Como é que a gente divide cada uma dessas coisas? Como é que a gente aplica cada uma dessas coisas dentro de um tempo de aproximadamente 15 a 20 minutos, que é o tempo que deve existir ou que deve durar a nossa adoração doméstica. Hoje a gente está vendo o que fazer e para que fazer. E semana que vem, como a gente vai fazer. Ok? Então, eu sei que vai ficar a semana todinha para ficar a pergunta no ar, mas semana que vem, se Deus quiser, nós responderemos. Ok, meus irmãos? Então, basicamente, era isso que nós queríamos ver na manhã de hoje. Trabalharmos esses três pontos conceituais. Na verdade, o quarto ponto também é um ponto conceitual, e os dois últimos que são os pontos mais
práticos, vamos assim dizer. A gente viu, né, a base para a adoração familiar, a gente viu a obrigatoriedade da adoração familiar, a gente viu os elementos da adoração familiar. Em quarto lugar, a gente vai ver semana que vem as razões para a adoração familiar, que também é a parte conceitual. E aí, o quinto e o sexto ponto é uma coisa mais prática, como é que isso deve acontecer no nosso dia a dia. Olha só que pergunta interessante que Kenio fez aqui, meus irmãos. Ele pegou como base o exemplo que nós vimos de Lloyd e Eunice, que eram a avó e a mãe, respectivamente, de Timóteo, né? Se isso não é exemplo de estímulo. Isso. Estímulo para as mães que são crentes e os pais não são. Com certeza. Com certeza. Porque você observa, o ideal que você tenha dentro da estrutura familiar, o pai como cabeça, a esposa, com certeza, mas às vezes o ideal não é o real. Mas nem por isso, né, no caso de não haver a figura paterna, isso isenta a responsabilidade do ensino. Veja que foram duas mulheres, a avó e a mãe, que ensinaram a Timóteo. Né? A gente não sabe até quanto tempo o pai dele viveu, mas ele era uma pessoa que tudo indica pagã, porque ele era grego, né? Havia ali uma família mista, e aí coube à sua mãe, coube à sua avó a responsabilidade. E observe o que a gente vê lá no texto. Desde a infância, Timóteo já estava ali sendo ensinado nas Sagradas Letras. E aquilo ali reproduziu o caráter cristão em Timóteo, que foi o meio divino, que foi o meu humano, melhor dizendo, para que Deus pudesse fazer dele um grande servo, um grande líder na sua igreja, foi o sucessor de Paulo, vamos assim dizer, né? Então, serve sim de estímulo, entendeu? Às vezes a gente tem um ideal, e às vezes a gente tem um real. Então, a gente tem que trabalhar com os dois. Caso não, tem que trabalhar com o real, que não dá para a gente, não, por causa disso agora eu não vou instruir, não. Tome para si essa tarefa, tome para si essa responsabilidade, e faça na dependência do Senhor. E aí a gente vai ver os frutos, como a gente vê aqui os frutos na vida de Timóteo. Então, é sim, Kenio, com certeza é sim, entendeu? Às vezes acontece isso, então cabe mãe, cabe avó, a responsabilidade de conduzir os seus no caminho do Senhor. Então, o Diácono Raimundo aqui fala uma coisa interessante, né? A questão da gente ter essa preocupação com os nossos, para que eles permaneçam no caminho. Veja que lá em Deuteronômio, aquilo que Deus ensinasse, e de acordo com o que a gente viu nos textos, que fosse uma coisa não só para a nossa geração, mas também para as demais. É o que vai acontecer. A fé que habitou em Lloyd, habitou em Eunice, e depois habitou em Timóteo. Então, primeira, segunda e terceira geração. Se cada um vai fazer essa mesma obrigação, a tendência é o quê? Que as gerações elas venham ser atingidas. A gente vai ver isso em especial semana que vem, quando a gente considerar o Salmo 78. Salmo 78, ele é bem incisivo nesse sentido da preocupação que a gente deve ter em passar para as seguintes gerações o conhecimento de Deus. Então, esse conhecimento não pode parar. Por mais que a gente viva num mundo de apostasia, por mais que a gente viva num mundo de engano, mas a igreja de Deus, o povo de Deus está aqui na terra. Então, nós estamos com a verdade. Então, o pastor Valdes aqui destacou, porque os irmãos não estão escutando, é o que os irmãos estão falando, né? Dá para escutar? Bem? Ah, que bom, que bom. Então, esse dever, de fato, é um dever nosso. E aqui você observa a necessidade do exemplo da liderança. Veja que Josué fala com a liderança. Chama-os à responsabilidade, entendeu? E a responsabilidade deles devia ser com o povo e principalmente com a sua própria família. Que é, como dizem, é o nosso primeiro campo missionário. Não adianta a gente se preocupar muito com os outros, esquecendo dos nossos. A preocupação ela deve vir simultânea, com os nossos e também com os outros, para que assim a gente possa ser exemplo e também abençoar as outras pessoas. Ok? Muito bem. Algo mais? Então, meus irmãos, hoje pela manhã seriam essas as verdades que nós aqui queríamos destacar quanto à questão do culto doméstico. E nos chamar, né, nessa partinha final, já fechando, a uma reflexão, para que a gente possa pensar seriamente nessas coisas. Que coisas? O dever que nós temos junto às nossas famílias. Então, vamos estar restritos de vir à casa do Senhor? Vamos. Vamos aproveitar mais tempo com as nossas famílias? Com certeza. Eu, particularmente, estou aproveitando, com certeza, mais tempo.
até porque você fica mais em casa e automaticamente você dispõe de mais tempo com a sua família. Então vamos aproveitar esse tempo para poder trazer um pouco de Deus, da sua palavra. E em passando essa tempestade, que a gente continue, entendeu? Que a gente continue e nunca esqueça desse dever bíblico que é de adorarmos a Deus em família. Observe que a nossa adoração deve ser individual, ela deve ser comunitária e também ela deve ser familiar. Não abramos mão dessa obrigação. Nós que somos chefes das nossas famílias, sobre nós recai esse encargo. E a gente não pode abrir mão dele à custa de estarmos pecando contra o Senhor, de estar desobedecendo a sua palavra. Então que Ele nos abençoe, nos dê graça, nos dê misericórdia, para que assim a gente possa levar adiante essa tarefa tão importante, que é de apresentarmos Deus aos nossos, de estarmos invocando a sua presença em meio à nossa família. E assim a gente possa cada vez mais ser marcado, ser caracterizado como servo do Senhor aqui na terra. Então que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Não esquecendo do que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.